Marcelo. Na sequência, eu convido a Cida Diogo para fazer suas considerações sobre o tema. Boa tarde a toda a mesa. Esse debate sobre OPME, medicamento, é um debate que com certeza preocupa não só as operadoras de autogestão, mas todas as operadoras de saúde, inclusive também o sistema público de saúde. É um problema que é conjunto, não é só de um setor na área de saúde, e que, no meu entendimento, eu acho que, de fato, tem que haver uma certa conscientização por parte da própria sociedade de enfrentar essa discussão, porque muitas vezes quando a gente vê o próprio usuário do serviço, beneficiário, e tensionar a operadora, muitas vezes buscar até na justiça uma ordem judicial para que seja realizado aquilo que o profissional de saúde estabeleceu e que muitas vezes não é, de fato, o necessário, esse beneficiário acaba contribuindo para que esse processo de superfaturamento na linha de OPME, principalmente, seja inflacionado cada vez mais. Então, acho que é correto quando a gente coloca, e aqui já foi colocada, a necessidade da própria sociedade também se apropriar disso e buscar formas de resolver. Acho que é uma pena não estar na mesa, e estava na programação, estar na mesa o representante do Conselho Federal de Medicina, mas acho que por problemas de não conseguir voo, não conseguiu chegar a tempo para o debate, porque acho que é também um outro agente nessa questão fundamental, que é como lidar com o profissional médico, que muitas vezes é quem, na verdade, acaba provocando todo esse quadro de inflacionar essa rede de fornecimento, principalmente de OPME. Então, é uma discussão que envolve, com certeza, uma série de atores, mas, na minha avaliação, um ator fundamental, e aí eu fico muito feliz de ver aqui na mesa representada as duas agências reguladoras, a ANS e a Anvisa, que é o governo. Eu acho que, na verdade, o governo tem que se envolver mais, tem que assumir para si essa responsabilidade de enfrentamento dessa questão, porque nisso está também envolvido não apenas a rede de saúde suplementar, mas a sua própria rede, seja ela federal, a rede estadual ou municipal, é a rede que compõe o Sistema Único de Saúde. E o governo, se de fato assumir essa responsabilidade, porque a gente sabe que é um mercado muito forte, muito poderoso. Agora, precisa haver decisão política de enfrentar o problema e se buscar a solução para isso. Acho que hoje, tanto na ANS quanto na Anvisa, existe a disposição de se avançar nessa perspectiva. Agora, eu sinto, por exemplo, mesmo com a criação da CEMED, da Câmara de Regulação de Medicamentos, do NUREM, que o Bruno Abreu representa muito bem aqui na mesa, tem tentado buscar. Agora, tem estrutura suficiente para isso? Tem equipe suficiente para isso? Tem poder suficiente para isso? Então, precisa envolver setores que tenham poder. É o Ministério da Fazenda, é o CAD também envolvendo. Então, essa discussão, ou ela se faz na sua plenitude, envolvendo todos os atores, que vai desde a sociedade, que eu concordo, para não se deixar ser o agente
do atravessador, vamos dizer aí, para poder inflacionar o mercado, mas também até o governo com poder, de fato, dando à ANS, à Anvisa, condições concretas de fazer um trabalho bem feito, né, bem elaborado e com poder de interferência nesse mercado. Enquanto isso não acontecer, nós vamos continuar realizando congressos, fazendo debates, né, apontando algumas saídas, mas que são saídas paliativas, que não são definitivas. Então, acho que isso, na minha avaliação, poderia ser uma resolução a sair desse congresso das autogestões, apontando essa necessidade para que, de fato, o governo assuma essa responsabilidade. Acho que isso é uma coisa muito interessante. O fortalecimento da CEMED, do NUREM, do núcleo lá que faz um pouco esse enfrentamento da questão econômica, de ver preço, de conter preço. Então, eu acho que vocês precisam ser fortalecidos. E eu sei que há disposição de fazer. Agora, para isso, precisa ter estrutura e poder para minimamente avançar nessas questões. E aí, para isso, acho que a sociedade e as representações das operadoras podem dar essa sustentação. E aqui, no caso das autogestões, eu acho que tem essa condição até mais política de tomar decisão e de apontar, sair daqui algum documento, alguma coisa que sinalize isso e seja encaminhada desde lá da Presidência da República para os ministérios envolvidos. Talvez fosse muito interessante se construir de hoje até amanhã, no final do Congresso, um documento que pudesse apontar para isso como uma decisão do 16º Congresso da Unidas. Acho que isso é muito importante. E acho que uma das coisas muito interessantes, quando o Denise me convidou para vir aqui falar sobre essa questão, porque eu acabei abraçando muito isso quando fui diretora da Unidas, representando a GEAP. Eu era a diretora de controle da GEAP, que é exatamente onde essa ferida está colocada. E aqui na Unidas também sempre levantei, bati nessa tecla que isso tem que ser enfrentado. E quando ela me convidou, eu fiz questão de buscar algumas informações mais atualizadas e tentar ver o que a gente poderia contribuir. E consegui algumas informações, tanto na ANS quanto na Anvisa. E uma delas, que eu acho que também poderia sair daqui como uma bandeira para as autogestões, foi quando, por uma informação na Anvisa, eu detectei que o governo, em 2004, ele, através da CEMED, aprovou, teve uma resolução, a resolução número 02, né, de 2004, que criou o que é chamado de CAP, Coeficiente de Adequação de Preços, que é uma forma que o governo, à época, encontrou para a rede pública de saúde, seja ela federal, estadual e municipal, de buscar uma redução dos valores dos preços praticados na rede pública de saúde. Hoje, o valor do CAP está na ordem de a redução que ele produz em torno de 22% a 23%, não é isso, Hugo? Pelo que as informações que eu colhi lá, está nessa faixa, de 22% a 23%. E eu acho que poderia ser um pleito da Unidas a ser encaminhado para a Anvisa, a ANS, aí eu não sei qual órgão ou o próprio Ministério da Saúde, que eu acho que, na minha avaliação, eu sempre defendi isso, as operadoras de autogestão, na minha avaliação, também deveria haver uma decisão política nesse país de fortalecimento das operadoras de autogestão, de ampliação, inclusive, de estímulo às empresas a estabelecerem planos de saúde para as suas corporações com a lógica da autogestão.
Primeiro, pela característica que é a autogestão. É o próprio trabalhador, né, garantindo a manutenção do seu plano de saúde, controlando através dos seus conselhos e viabilizando uma estrutura de assistência àquela corporação. Isso é uma forma muito interessante de estimular a participação dos trabalhadores, de estimular a solidariedade entre os próprios trabalhadores para a manutenção desses planos, numa lógica que vem de encontro, inclusive, ao que o atual governo preconiza, que é estimular exatamente a solidariedade, a participação popular, essa coisa toda. E, na minha avaliação, além disso, as autogestões, elas ajudam em muito a reduzir a sobrecarga sobre a rede pública de saúde. Se nós conseguirmos viabilizar as autogestões, ampliar o número de corporações tendo planos de saúde de autogestões, isso ajuda em muito o SUS, o Sistema Único de Saúde. E por isso, na minha avaliação, tem fundamento, na mesma lógica que a CEMED, em 2004, trabalhou com a perspectiva de meio que ajudar a rede pública de saúde na redução do custo de medicamentos, também nas autogestões, tentar viabilizar com que o CAP também pudesse ser estendido para as autogestões com essa lógica. Então, eu gostaria de deixar aqui esse desafio para que o ano de 2014, já que foi em 2004 a resolução 02 que a CEMED estabeleceu esse coeficiente de adequação de preços, conseguindo reduzir custos em medicamentos para a rede pública, que em 2014 a gente possa estabelecer, 10 anos depois, um marco de que também possamos avançar na instituição do coeficiente de adequação de preços também para as operadoras de autogestão. E dizer que, enquanto profissional de saúde, enquanto parlamentar, que hoje ainda sou, e seja onde estiver, podem ter certeza que o que eu puder contribuir para a construção de propostas, para a elaboração de intervenções na perspectiva de fortalecimento das autogestões, podem sempre contar comigo, porque, na minha avaliação, nós precisamos, ou melhor, a sociedade brasileira precisa desse caminho, do fortalecimento desse caminho, para que a saúde pública e privada efetivamente cumpra o seu papel no nosso país. Então, eu acho que é um desafio que está colocado. Esse desafio está na mão de todos os atores, não dá para colocar apenas na mão de um dos atores, mas está na mão de todos os atores, e talvez o carro-chefe para esse desafio ser desenvolvido, o anterior que eu falei, que é essa coisa mais macro de enfrentamento das questões mais macro em relação ao PME. E em relação especificamente ao coeficiente de adequação de preços, acho que está, com certeza, o carro-chefe na mão da Unidas. E aí é um desafio que pode ser apontado aí para 2014 e vocês conseguirem uma grande vitória. Seja na questão mais macro, que eu acho que 2014 pode se estabelecer algumas estratégias de envolvimento desses setores, e especificamente do CAP, se conseguir avançar talvez numa resolução da CEMED e conseguir que as autogestões tenham também esse coeficiente de adequação de preço inserido nas suas compras de medicamento. Um grande abraço aí, contem sempre comigo, tá?